paz do Senhor, crianças. Eu sou a professora Denir e eu estou aqui para contar uma história para vocês. Hoje será a nossa lição de número 10 da nossa sala dos primários, da classe Estrela de Davi. Antes de tudo, vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, eu te dou graças por este momento que nos concede de estarmos aqui. Embora diante de uma câmera, mas sabemos que o Senhor é Deus do tempo, o Senhor é Deus de ontem, de hoje. Para ti, Senhor, é tudo a mesma coisa, porque tu és o dono da eternidade. Então eu te peço por cada uma das crianças que vão estar vendo este vídeo com a aula de hoje. Te peço que através do teu Espírito elas venham a ser tocadas, elas venham a ser edificadas em ti e fortalecidas. É o que eu te peço, ó Pai, por cada um deles e por mim que vou ministrar esta aula em o nome de Jesus. Como todas as lições que vocês ouvem e que vocês aprendem, esta também está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que fala conosco, que nos ensina como vivermos. E a lição de hoje está no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 6 e nos versículos de 1 a 11. E essa história de hoje fala sobre um menino. E este menino era um herói. Quem é que não gostaria de ser um herói? Mas o que será que fazia com que este menino fosse visto como um herói? Será que ele voava? Ou será que ele era tão forte que era capaz de carregar o mundo? Como será que era este menino que é apontado na lição de hoje, a lição de número 10, como um menino herói? Que curiosidade! Este menino tinha uma coisa muito especial. E isso que ele tinha de especial o fazia um herói. Será que você pode ser um herói também? É interessante que este menino não era diferente de você, da sua irmã, do seu irmão, mas ele foi considerado um menino herói. Você gostaria de ser um menino herói também? Ou uma menina heroína? Eu acho que sim, né? Todos nós gostaríamos de fazer coisas grandes para Deus e sermos encarados como heróis de fé. Vamos descobrir o que fez com que esse menino fosse reconhecido como um menino herói? Estão curiosos? Então me aguarde. Você já se perguntou por que Deus, o Todo-Poderoso, deseja nos usar? Se alegra na parceria conosco, seres tão limitados e imperfeitos? Por que o Onipotente nos convida a participar de seus milagres? Em alguns casos, até mesmo ser um milagre, a resposta dele para alguém. Mesmo tendo poder para mover montanhas, algumas vezes ele nos convida a escalar. Mesmo podendo curar qualquer enfermidade, ele espera ouvir a nossa voz pelo doente clamar. Poderia sozinho alimentar uma multidão com um banquete direto do céu, mas pergunta-nos o que temos para compartilhar. Em uma dessas ocasiões, um simples menino, uma criança insignificante para centenas dos presentes, virou um herói. Tudo porque com fé e desprendimento ele respondeu ao convite de Jesus para alimentar milhares de famintos. O pequenino entendeu que o pouco em Cristo é muito e colocou à disposição dele o seu tudo, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Talvez você seja a resposta para uma multidão hoje, ainda que se sinta incapaz ou com recursos insuficientes. Lembre que se com fé entregar o pouco que tem, o pouco que é, nas mãos certas, será mais do que suficiente. Seja um milagre que a situação precisa. Quando Jesus veio ao mundo para nos salvar, ele curou muitos doentes e operou muitos milagres.
Certa vez, após o povo ver Jesus fazer estas maravilhas, uma grande multidão o seguiu. Ele tinha atravessado o mar da Galileia para uma região praticamente deserta. Jesus então se preocupou com aquelas pessoas que estavam cansadas e famintas. Eram mais de 5.000 pessoas. Imaginem só, mais de 5.000 pessoas. Como vamos alimentar toda esta gente? Perguntou Jesus. Ele bem sabia o que ia fazer, mas disse isso para ver como estava a fé e a disposição em compartilhar de seus discípulos e seguidores. E Filipe respondeu: Jesus, para cada um conseguir receber um pouquinho de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Isso era muito dinheiro. Então André viu um herói de bom coração surgir naquela multidão. Imaginem só, um herói de bom coração. Quem seria? Vejam só, era apenas um menino, uma criança, como cada um de vocês, que alegrou muito a Deus por sua fé e coração bondoso. Ele ofereceu tudo o que tinha, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Se esse menino fosse egoísta, ele poderia ter pensado: eu é que vou ficar bem quietinho aqui no meu canto e comer o meu lanche bem escondidinho. Muitos fariam isso, mas ele não, pois era um herói, generoso e compartilhava até o pouco que tinha. Jesus ficou tão feliz e fez um grande milagre. Muitos diziam: isso não é para tanta gente. Mas Jesus disse para todos se sentarem no chão, pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, deu graças a Deus e os repartiu. Os discípulos iam pegando das mãos de Jesus e distribuindo para a multidão. E à medida que os discípulos distribuíam, mais pães e peixes tinham, até que todos ficaram satisfeitos. Então Jesus disse: recolham o que sobrou para que nada seja desperdiçado. Afinal de contas, crianças, com tantas pessoas passando fome, não podemos deixar comida ir para o lixo. Os discípulos ficaram maravilhados, pois encheram 12 cestos com o que sobrou do pouco que o menino compartilhou. Imaginem, 12 cestos! Eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus poderia ter feito outro milagre, ter feito um banquete inteiro cair do céu, mas o Senhor deseja que nós sejamos parte de seus milagres, que tenhamos um coração bondoso como o dele e que entendamos que com fé até o pouco em Deus virá muito. Talvez, por vocês serem crianças ainda, não tenham muito dinheiro, muita comida ou muita coisa a fazer para ajudar os mais necessitados. Mas lembrem-se que se estiverem em Deus e possuírem fé e bondade, o pouco que fizerem, o Senhor Jesus multiplicará e será maravilhoso. E aí então, gostaram da história? Que história intrigante, né? Um único detalhe fez deste menino um herói. Mas não é um detalhe qualquer, porque é um detalhe que diz respeito ao coração, aquilo que vai dentro de nós. Vejam só o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Provérbios 22, no capítulo 22 e no versículo 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Vamos repetir de novo? Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Provérbios 22 e 9. Provérbios, capítulo 22 e versículo de número 9. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus é a verdade. E quem testifica que é a verdade é o Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos moradas do Espírito Santo. E a morada do Espírito Santo é uma morada que tem as características de Deus. Então, nós sendo moradas do Espírito Santo, nós precisamos ter um coração completamente aberto para que aquilo que Deus deseja fazer através de nós seja feito.
E se isso acontecer na minha vida, na sua vida, seja lá o que Ele quiser para a minha vida e para a sua vida, nós seremos heróis, porque nós estaremos na galeria dos heróis da fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um dos membros das suas famílias, e que o Espírito Santo esteja sempre fortalecendo a fé de vocês, a nossa fé, para que nós sejamos heróis e heroínas de Deus. Que o Senhor os abençoe.